Salve, salve, rapaziada. Olha, que ponto importante. Eu sei que vai ter muito torcedor do Vitória querendo minimizar esse um ponto. Ah, pelo contexto da obra, né? Não, porra, saímos da frente, eles empataram, nós ampliamos e tomamos aquele gol sofrido, que foi um baque para todo torcedor do Vitória. Que estavam confiantes que iriam conseguir os 3 pontos, porque o Atlético, por mais que abafava aquele final de jogo, aquele final de partida, era uma abafa no bate-rebate, cruzamento na área, sem tanta efetividade. A sorte parecia estar do lado do Vitória. Tanto é que teve bola na trave, Arcanjo fazendo boas defesas. Já eu vou pontuar aqui os destaques da partida. Mas aquele gol que trouxe o empate em vez de vitória do Vitória foi um baque pro torcedor. E eu não tiro, entendeu? Eu não tiro esse desejo do torcedor de achar que esse ponto ele não tem o mesmo sabor, né? Claro que não tem o mesmo sabor da vitória, mas fica com um sabor amargo. Eu acho que não. Se a gente analisar o campeonato no todo, nem todo clube que está na prateleira do Vitória, e eu resgato algo que eu já disse ano passado, nem todo clube que está na prateleira do Vitória, quem é os clubes que estão na prateleira do Vitória? O Mirassol, o Sport, o Ceará, o Vasco também está, o Santos, entendeu? Juventude, todos esses clubes que estão na prateleira do Vitória e que são os clubes, o Red Bull Bragantino, os clubes que vão estar ali, ó, disputando aquelas posições entre permanência e Sul-Americana, tá ligado? Nem todos esses clubes vão chegar lá no Mineirão e vão conseguir arrancar 3 pontos ou até mesmo 1 ponto. Então, torcedor, analise pelo copo cheio, pelo campeonato inteiro, um ponto importante. E nesta partida, eu tô falando nesta partida, o torcedor do Vitória também não tem o direito de chegar e dizer faltou raça, porque olha, o que nós teve nessa partida foi raça. O tanto de bola que o Janderson correu, brigou, disputou, puxou contra-ataque, fez pivô, nesta partida não tá em jogo, não tá em gibi, pô. A estratégia aqui, passada pelo Carpini ao auxiliar, deu muito certo, que foi trazer o Mosquito para a esquerda, da direita para a esquerda, jogar ele com o pé trocado ali. O Mosquito foi lá e deu uma assistência e a outra, e deu o passe, onde o Mateuzinho finalizou, o goleiro meio que rebotou, o Mateuzinho carregou com o peito e fez o gol, onde abriu os 2-1 para o Vitória. Então, assim, o Mosquito, dentro da estratégia que o Digian, auxiliar técnico do Carpini, impôs nessa partida, deu muito certo. Não só deu certo isto, mas também ao deixar o Eric um pouco mais retraído para o meio de campo, na formação inicial, se você observar, estava Janderson e Mateuzinho um pouco mais à frente, o Eric sendo aquele jogador que fecha a linha de 4 no meio de campo, e por muitas vezes o Eric era o jogador que cadenciava a partida, e com certeza o Carpini analisando essa partida de fora do gramado, porque uma coisa é você ver aqui, ó, rete a rete aqui, tete a tete, outra coisa é você ver a formação em cima, por cima, como a gente analisa os jogos aqui, como a gente enxerga os jogos dentro de campo. Você conseguir enxergar que o Eric, ele passa uma luz no fim do túnel para uma outra possibilidade de jogador que vai propor jogo, jogador que vai ter ideias de jogo, não vai ter só aquela carga, aquela necessidade de ter o Mateuzinho a todo momento, a todo instante, recebendo bola e tendo que criar as jogadas. A pressão toda vai estar sobre o Mateuzinho. Não, pô, o Eric, nesta partida, no primeiro tempo, foi o jogador que mais procurou o jogo, foi o jogador que media, que cadenciava a partida. Recebia a bola ali no meio de campo, puxava 1-2, blecava, recuava, voltava o jogo, muitas vezes costurando por dentro e achando uma ligação direta pro Janderson, pro Mateuzinho. Então, assim, há uma luz no fim do túnel de ter o Eric também nesse time titular, ao lado de Mateuzinho, para ter duas opções de construção de jogo. 2 jogadores com cabeça pensante. E não é só cabeça pensante, não, porque o Mateuzinho hoje também, ele voltou um pouco mais
eu acho que ardente na partida. Claro que a gente sabe que ele não tá 100% ainda, mas hoje eu não vi ele dando aquele chilique como ele tava fazendo careta contra o Defensa e Justiça. Entendeu? Contra o Flamengo também. Então, assim, o Mateuzinho, ele ganha um companheiro que pode, ao lado dele, trabalhar mais ideias de jogadas e mais pode proporcionar para o Vitória mais construção de jogada, que é o Eric. E que, olha, a análise ela é tão perfeita, tanto é que no segundo tempo, aos 13 minutos do segundo tempo, quem sai? Eric sai. Por quê? Porque ele correu tanto o primeiro tempo, se disponibilizou tanto para subir, para criar, quanto também um pouco para voltar, para não deixar o Cueja e também o Arana meio que 2-1 contra 2-1 contra o Cáceres, que ele cansou e que o Dijan, né, acabou percebendo isso e modificou, tirou o Eric, colocou o Carlos Eduardo para ficar um pouco mais recuado e dar uma blecada nessa dobrinha que estava se formando no segundo tempo. Tanto é que teve uma bola na trave, eu citei uma bola na trave, e essa bola na trave foi muito por conta daquele setor. O setor direito do Vitória acabou ficando um pouco mais frágil no setor defensivo, porque o Eric não estava mais conseguindo voltar para recompor. E aí quando o Carlos Eduardo entra, não que ele seja um desarmador nato, mas ele faz volume numérico. Porra, o técnico que analisa os jogadores não é jogador que vai estar olhando scout qual é o melhor jogador, o melhor desarmador do Vitória, o melhor jogador do Vitória é esse aqui. Não, tem uns até que olha, mas olhou o Carlos Eduardo lá, viu o volume numérico e aí deu uma recuada, deu uma blecada. O Baralhas, ele cansou também na partida. Ele cansou nessa jogada onde a bola bate na trave. O Baralhas também cansou e desistiu da jogada. O gol de empate de 1-1 do Fausto Vera. O Baralhas marcou o Fausto Vera à distância e permitiu o Fausto Vera estar à disposição quando a bola chegou para cabecear para o gol. Então, assim, a ideia do Vitória hoje ela foi muito bem executada. Poderia ter sido melhor executada? Poderia. Por isso que eu vou citar aqui o mérito de quem foi os melhores da partida. Com certeza, o Gustavo Mosquito foi o segundo melhor da partida. Você pode colocar em primeiro se você quiser, mas eu coloco o Arcanjo como o melhor jogador desta partida. O tanto de defesa que o Arcanjo fez não está escrito, pô. Eu colocaria Arcanjo, Mosquito. Aí depende, né? Porque Mateuzinho fez gol, eu colocaria o Mateuzinho também. Eric e o Janderson. Esse seria meu top 5. Que seria Arcanjo, Mosquito, Mateuzinho, Eric e o Janderson. Os 5 jogadores que, na minha opinião, destoaram dentre todos do elenco. Ponto importante, o Vitória meio que divide a lanterna ali com o Sport, né? Um ponto e um ponto, mas ele não está na posição da lanterna no Sport, que está pelo número de gols que o Vitória fez no campeonato, né? É isso, deixa o like aí, tamo junto.